Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar uma série sobre como resolver problemas do LeetCode. O LeetCode ele é uma plataforma online que oferece uma vasta coleção de problemas algorítmicos e de estrutura de dados. E esses problemas eles são muito utilizados em entrevistas técnicas para empresas de tecnologia. Ele é uma ferramenta indispensável para quem busca uma vaga desde startups até gigantes como Google, Meta, Amazon, Microsoft e Apple. Então, como é que esse site aqui do LeetCode.com ele pode ajudar nas entrevistas? Ele vai ajudar no estudo do domínio de algoritmos e estrutura de dados. As entrevistas técnicas, especialmente para desenvolvedores de software, frequentemente avaliam seu conhecimento em algoritmos e estrutura de dados. O LeetCode, então, ele te força a praticar e entender a fundo esses conceitos. Ele também pode ajudar no desenvolvimento da habilidade da resolução de problemas, também na análise de complexidade de tempo e espaço, na familiarização com diferentes tipos de problema. O LeetCode ele tem problemas categorizados por tópicos, dificuldade e até por empresa. Então, isso vai te ajudar a se preparar para o tipo de questão que pode aparecer na sua entrevista. Então, você tem que resolver os problemas no LeetCode sob a pressão de tempo, por exemplo, e com a necessidade de escrever código funcional. Então, ele vai simular de perto o ambiente de uma entrevista técnica ao vivo ou em quadro branco. Também ele proporciona a prática com múltiplas linguagens. O LeetCode ele suporta diversas linguagens de programação, Python, Java, C++, JavaScript, etc. Nós vamos estar analisando esse primeiro problema aqui, que é o toSum. Então, basicamente, o problema é das duas somas. Então, dado um conjunto de inteiros nums e um inteiro target, nós temos que retornar os índices dos dois números de forma que a soma deles seja igual ao target. E você pode assumir que cada entrada terá exatamente uma solução e não pode usar o mesmo elemento duas vezes. E você pode retornar as respostas em qualquer ordem. Então, aqui ele dá alguns exemplos do que seriam as entradas e as saídas. Então, se eu tiver este array aqui 2, 7, 11 e 15, e eu quero que o meu target, ou seja, o alvo aqui, seja 9, eu tenho que então encontrar dois números aqui dentro deste array que retornem a soma 9. Então, eu tenho que, por exemplo, testar o 2 mais o 7, ele retornou 9. Então, essa já seria a resposta correta. E eu tenho então que retornar o índice do array. Então, os arrays eles começam no índice 0, então o 2 ele está no índice 0 e o 7 está no índice 1. Depois ele tem um outro exemplo aqui, com o array 3, 2 e 4, e o alvo é 6. Então, dentro desses elementos aqui, eu tenho que achar 2, cuja soma dê 6. Então, neste caso aqui, é o 2 e o 4 que está na posição 1 e 2. Então, para entender melhor, vamos desenhar aqui no quadro. Então, vamos supor que eu tenho aqui um array com os números 3, 5, 1, 4 e menos 8. E eu quero, então, achar o alvo. Vou fechar aqui o meu array. E o meu número alvo vai ser 5. Ou seja, eu quero achar dois números dentro deste array que somados dê este valor 5. Por exemplo, eu quero que um x mais um y dê este valor de 5. Então, uma solução seria utilizar a força bruta, que nós vamos verificar cada par possível de números. A gente vai passar, por exemplo, o 3 e o 5. 3 mais 5 vai dar 8, então não é o número que nós estamos procurando. Depois vamos pegar o 3 com 1, 3 com 4, 3 com menos 8 e assim por diante, até que nós consigamos encontrar. Então, nós sabemos aqui que os índices do array, eles começam em 0. Então, vou colocar aqui embaixo os índices. Então, aqui eu tenho o meu índice 0, é o 3, o índice 1 é o 5, o índice 2 é o 1, o índice 3 é o 4 e o índice 4 é o meu menos 8. Então, a ideia inicial seria nós pegarmos, então, o índice 0, que tem o 3, tentar somar com o valor do índice 1, que é o 5, vai dar 8, não vai funcionar. Então, depois a gente tenta o 3 com o 1, também não vai dar 4. O 3 com o 4 vai dar 7. O 3 com 8 vai dar menos 5. Nós estamos procurando o valor que seja 5. Então, com o 3 nós já testamos todos. O próximo passo seria combinar o 5 com os próximos. Então, eu vou fazer 5 mais 1. Vai dar 6, não é o que nós queremos. 5 mais 4 vai dar 9, também não é o que nós queremos. E o 5 mais o menos 8 vai dar menos 3, não é o que nós queremos também.
Então o próximo passo, eu vou pegar o 1 e vou somar com 4. Vai dar 5. Então nós já sabemos que podemos parar aqui a execução do nosso programa, pois nós achamos a solução. Nós temos o 1 e o 4 vai dar o nosso valor alvo, que é o 5. O retorno então vai ser o índice desses elementos cuja soma deu 5. Deve ser retornado então os índices 2 e o índice 3 na minha saída. Nós podemos fazer aqui mais um exemplo no quadro para entendermos bem. Vamos supor agora que eu tenho um array com os seguintes números. Eu tenho 3, o número 4, o 9, o 6 e o 4. Então eu tenho aqui estes elementos. Os índices eu vou colocar aqui embaixo também para facilitar o entendimento. Vamos colocar aqui o 3 está no índice 0, o 4 é o índice 1, o 9 é o 2, o 6 é o 3 e o 4 é o 4. E eu quero que a soma de dois números dê o número 8. Então eu vou ter aqui um número x, mas o número y vai ter que dar igual a esse 8. Então nós vamos fazer exatamente da mesma forma, utilizando a força bruta, nós vamos analisando índice por índice. Pego o 3 mais o 4, não funciona, dá 7, 3 mais o 9 dá 12, 3 mais o 6 dá 9, 3 mais 4 dá 7, e assim por diante. Nós vamos passando item por item, até nós chegarmos à conclusão que o que responde a esse problema é o índice 1 mais o índice 4. 4 mais 4 vai dar o x e o y que nós estamos procurando, que é o total, que é o valor 8, então, que nós estamos procurando. Então, sempre é importante lembrar que a saída do meu problema aqui deve ser, então, o índice da posição do array, e não os elementos propriamente dito. Então, neste caso aqui, a minha saída vai ser 1 e 4. Então, o problema dessa solução aqui é que a complexidade do tempo ela vai ser da ordem de O n ao quadrado. Então, o que isso significa? Nós vamos ter que criar dois loops para percorrer este array. E se essa lista aqui ela tiver uma quantidade de números de n elementos, o primeiro loop ele vai executar n vezes, ou seja, vão passar por todos os elementos. E para cada um desses elementos, nós vamos ter que executar um segundo loop, que vai também executar n vezes. Então, por exemplo, por uma lista de 10 elementos, nós teríamos que fazer cerca de 100 operações, ou seja, nós vamos fazer 10 vezes 10. Para 1000 elementos, nós já teríamos 1 milhão de operações. E isso pode se tornar muito lento para listas grandes. Já a complexidade do espaço ela é da ordem de O de 1. Ou seja, isso significa que o espaço de memória que usamos ele é constante, não importa o quão grande seja essa nossa lista aqui de entrada. Então, nós não criamos estruturas de dados adicionais que cresçam com essa quantidade de elementos n. Então, nesse caso aqui, ela é bastante eficiente em termos de memória. Nós vamos ver uma segunda solução para esse problema. Depois nós vamos partir para o código, nós vamos fazer essa codificação aqui utilizando a força bruta. E a segunda opção que vai ser, então, utilizando uma tabela hash. Então vamos fazer aqui uma outra quantidade aqui de elementos. Vamos dizer que eu tenho o meu array com 4, menos 2, 5, menos 6, 3, 2 e 7. Então este aqui vai ser o nosso array. E o alvo especificado é menos 1. Então vou ter a soma de dois elementos aqui deste array. Ele vai ter que retornar o resultado de menos 1. Então a ideia é a seguinte. Em vez da gente ficar procurando cegamente por pares para cada número x que estamos processando, nós vamos calcular qual número precisaríamos para que a soma fosse esse target aqui, neste exemplo aqui no caso menos 1. Então nós vamos chamar esse número de complemento. Então nós vamos ter que vai ser um complemento, vai ser o target menos o x. Então, essa aqui é uma outra forma de nós vermos o problema. Então, o próximo passo vai ser então, perguntar se eu já vi esse complemento antes. E se sim, qual era o índice dele. Então, nós vamos estar armazenando os números que nós vamos estar passando em uma tabela hash. E se esse complemento ele já estiver na tabela hash, significa que nós encontramos os dois números. Então, nós vamos retornar o índice do complemento, que está na tabela hash, e o índice do número x atual que nós estamos processando. Se ainda não estiver, nós vamos adicionar esse número x que nós estamos passando e o seu índice a essa tabela hash para futuras consultas.
Então vamos fazer aqui uma simulação com este nosso exemplo aqui. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vou criar aqui minha tabela de hash. Vamos escrever aqui hash. E vamos então começar a processar. O meu target é -1. Então aqui o meu complemento nós podemos escrever aqui no lugar do target. Eu vou colocar então -1. Então -1 menos x vai ser o meu complemento. Nós vamos fazer um loop, passando por todos os elementos do array até nós encontrarmos este complemento que resolve o problema. Então, meu primeiro item que eu vou estar processando vai ser o 4. Então, -1 menos 4 vai dar -5. Esse -5 ele já está no mapa? Não, ele não está. Então, nós vamos adicionar esse número 4 aqui e o índice dele. Vamos colocar aqui os índices do nosso array. Aqui é 0... Aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, voltando aqui ao nosso hash, nós estávamos então primeiro processando o 4. Então, -1 menos 4 vai dar -5. Esse -5 está no nosso hash? Não, ele não está. Então, eu tenho que adicionar o número 4. Então, vamos colocar aqui o número 4 no hash e ele está na posição 0. O próximo que nós vamos processar é o -2. Nós vamos ter que o complemento, então, ele vai ser igual a 1. O 1 já está aqui no nosso hash? Não, ele não está. Então, eu tenho que adicionar o -2 também no meu hash. Então, eu boto o -2 e o índice dele, que é o 1. O próximo que nós vamos ir é o 5. Então, eu venho aqui e boto o valor 5. Aqui nós vamos ter -1 menos 5. Esse aqui vai dar, então, -6. Esse -6 eu tenho aqui no meu hash? Não, eu não tenho. Então eu tenho que adicionar aqui o 5 e o índice dele, que é o índice 2. O próximo que nós vamos estar processando vai ser o -6. Então eu venho aqui, vamos colocar -6. Então aqui eu vou ter o resultado, -1 menos com menos vai dar mais, então -1 mais 6, nós vamos ter 5. E o 5 já está no hash? Sim. Nós temos aqui o 5 que nós acabamos de adicionar na interação anterior. E ele, então, é o índice 2. Então, nós acabamos de achar a resposta, pois nós estávamos processando o -6 e nós achamos o complemento que faltava para chegar no nosso alvo, que era o -1. Então, nós temos que -6 mais 5 dá exatamente o que nós procuramos, que é o -1. Então, nós vamos parar a execução do programa aqui neste momento. Então, o resultado que nós queremos dos índices vai ser o que nós estávamos processando neste momento, que é o índice 3. Então, eu boto aqui como resultado o índice 3 e aqui o índice que nós achamos, que é do complemento 5, que é o índice 2. Então, pode ser em qualquer ordem. O problema dizia que não precisava ser em ordem. Nós apenas precisamos retornar os índices que atendem à solução do problema. Então, aqui eu tenho que -6 mais o 5 vai dar o meu alvo -1. Então, nessa solução aqui do hash, nós percorremos o array uma única vez, e cada operação de busca e inserção na tabela hash leva em média um tempo constante de O de 1. Então, a complexidade do tempo desse algoritmo aqui ela vai ser de O de n. Isso, então, é um salto enorme na eficiência, porque nós vamos percorrer essa lista aqui de nums apenas essa única vez. E essas operações que nós fazemos aqui no hash levam em média um tempo constante, ou seja, são bem mais rápidas que na solução anterior da força bruta. E isso independentemente do tamanho do dicionário. Então, para n elementos, nós teremos n operações de tempo constante, resultando em um tempo linear. Então, para 1 milhão de elementos, nós teríamos cerca de 1 milhão de operações, o que é muito mais rápido que 1 trilhão de operações, que era o que nós tínhamos no algoritmo anterior da força bruta, que a complexidade era de O n ao quadrado. Já a complexidade de espaço ela também vai ser O de n. Isso ocorre porque, no pior caso, nós podemos precisar armazenar todos os n elementos da lista nums na nossa tabela de hash, antes de encontrarmos o par que soma ao valor-alvo. Então, por exemplo, se o target for a soma dos dois últimos números aqui da lista, nós teríamos que armazenar todos os outros n-2 elementos. Nós teríamos que armazenar todos esses outros aqui antes de encontrá-los. Então, essa é a troca que nós fazemos. Nós vamos sacrificar um pouco de memória para ganhar muita velocidade. Eu vou mostrar, então, a implementação em Python da força bruta. Nós temos aqui esse loop externo, que percorre todo o nosso array, e o loop interno. Então, isso aqui que dá a complexidade de O de n ao quadrado.
Então, por exemplo, nós podemos rodar aqui este programa. Posso chamar aqui esse método toSum brute force. Vamos passar os números lá que nós usamos no exemplo. 3, 5, 1, 4 e menos 8. E o alvo que eu quero, então, é o 5. Então, nós temos também que imprimir aqui esse resultado para termos alguma coisa na saída. Então, se eu rodar aqui esse código, nós temos os índices 2 e 3, que são exatamente aqui, então, aqui nós temos o 0, 1, o 2 e o 3. Então lembrem que a soma dos dois, de 1 mais o 4, tem que dar o alvo 5, que são exatamente o índice 2 e 3. Podemos também fazer com esse último exemplo que nós fizemos, o 4, o menos 2, o 5, menos 6, 3, 2 e 7, e o alvo aqui era menos 1. Se nós rodarmos, então, aqui nós também temos, por coincidências, o índice 2 e 3, que deu a resposta. Nós podemos fazer mais um outro exemplo, passando o 3, o 4, o 9, o 6 e o 4, e o alvo é 8. Então, se eu rodar aqui, nós temos os índices 1 e 4, que são os dois 4 que nós temos aqui no nosso array, cuja soma, então, 4 mais 4 vai dar o nosso alvo 8. Então, esta aqui é a força bruta. Nós estamos percorrendo todos os n elementos do array, percorrendo um por um e comparando com o seguinte. Então, nós começamos no 3 e aqui no loop interno nós partimos do próximo, ou seja, o 4. Então, vamos comparar a soma do 3 com o 4. Se for o alvo, nós retornamos. Se não, nós vamos comparando, damos todo esse loop interno aqui, o 9, o 6 e o 4, até encontrar. Se não encontrarmos, passamos para o loop externo aqui para o próximo, que é o 4, e fazemos assim por diante até encontrarmos todos os elementos na força bruta. Agora nós vamos ver aqui a opção com o hash map, e nós temos então aqui passando os mesmos itens, só que aqui eu estou criando então um mapa, no caso aqui do Python é um dicionário para armazenar os valores e o índice. E eu tenho um único for. Então, diferente aqui da solução do força bruta, onde eu tenho dois fors alinhados, aqui eu tenho apenas um. Eu vou percorrendo então o índice e o número do meu array. E faço aquela tática então de calcular o complemento. E verifico então se o complemento já está no mapa. Se nós encontrarmos, então nós vamos retornar o índice do complemento e o índice do número atual. Se não, nós vamos adicionar o número atual e o índice no mapa. E seguimos adiante no loop até que nós encontremos uma resposta. Esse caso aqui de retornar um array vazio, ele não deveria chegar, dado que no problema original ele sempre diz que vai ter uma solução para o array que foi passado. Então, por exemplo, aqui vamos pegar este mesmo exemplo e vamos chamar aqui o toSum hashMap. Então vamos rodar aqui que nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Tivemos como retorno 1 em 4. Então essas são as duas formas que podemos solucionar este problema das somas. Então se você gostou desse tipo de vídeo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.